Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, eu espero que todos vocês estejam bem. Então, e nesse vídeo eu quero aqui falar uma palavra muito poderosa, uma meditação muito poderosa que Deus tem falado muito comigo nesses dias, e eu quero aqui também, no final, falar sobre cheiro, perfumes, cheiros, o que isso tem a ver com a espiritualidade, espíritos imundos, espírito da sensualidade, o que isso tem a ver com cheiros, né? No final desse vídeo, né, no final da meditação. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, deixa eu beber aqui. Tá acabando aqui. Suco de limão, irmãs. Suco de limão. Suco de limão, irmã Raquel, que expressão é essa? Sem açúcar. Mas vamos lá, né? Irmã Raquel tirou açúcar. Açúcar inflama muito o corpo, irmãs. Mas esse não é tema aqui do vídeo. E antes de entrar aqui na meditação, só quero aqui responder um comentário de uma irmã que ela me pediu, irmãs, uma orientação. Irmã Raquel tá suada. Uma orientação, irmãs, sobre jejum. Ela me perguntou assim, irmã Raquel, como que eu faço, irmã Raquel? O jejum, eu posso fazer jejum de meio-dia até meia-noite? Pode, amada, pode. O horário é o que menos importa. O que importa é o foco, a direção, o direcionamento da parte de Deus, e você se consagrar ao Senhor durante aquele momento e tá em oração. Se possível também leitura da palavra do Senhor. Deus fala muito na palavra quando se está em jejum. É algo assim que é muito importante esse momento. Enquanto estiver no jejum, no período do jejum, esteja em oração, em consagração, em leitura da palavra, porque certamente Deus ele trabalha dessa forma. As pessoas usualmente elas utilizam pela parte da manhã. Enfim, o importante é se adequar à sua realidade, tá bom? E o foco e o direcionamento e persistência, porque não é fácil, tá bom? Então, espero ter respondido, viu, Maria das Graças? Obrigada. Quero aqui também agradecer a todas vocês que sempre comentam aqui. Quero dar boas-vindas a todas vocês que têm chegado aqui. O canal tem crescido muito, eu sou muito feliz. Eu não fico me comparando muito com as outras pessoas, com outros canais, mas eu sou muito grata ao Senhor por todos vocês que Deus tem enviado aqui no canal. E fiquem à vontade para comentar, compartilhar. Quero também agradecer aqui a todos vocês, né? Tem uma irmã, que é a Vânia, ela fala, olha, eu assisto até o final e eu assisto os anúncios. Obrigada, viu, irmã Vânia Nunes? Apareça lá também no meu Instagram, todos vocês apareçam lá. Eu quero ver todos vocês lá no Instagram. Eu vou começar a fazer lives lá também ao vivo, tá bom? Para interagir em tempo real com vocês. Mas vamos lá. Obrigada, viu, todos vocês. Aqui em Atos, no capítulo de número 12, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta,
guardavam o cárcere. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando-lhe ele do lado de Pedro, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça e sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, nós vemos aqui a perseguição no que diz respeito à igreja, e a igreja que tomou forma, tomou corpo no registro sagrado aqui em Atos, após o advento do Pentecoste. A Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos e era por volta de 120 pessoas, e ali houve o cumprimento da promessa predito em Joel, que diz que nos últimos dias. Então, o registro de Atos, ele vai culminar com a ascensão de Jesus e o início da história da igreja primitiva, a perseguição e o início da perseguição. E aqui nós nos deparamos com esta perseguição. A Bíblia vai dizer que o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Herodes, um título, né? Era uma autoridade da época, e ele vai perseguir os cristãos, vai perseguir alguns que eram, entre aspas, conhecidos como os da seita do caminho, que era assim. E depois, posteriormente, Antioquia, que pela primeira vez estes foram chamados e denominados cristãos, que simbolizam pequenos cristos. Então o texto sagrado vai dizer que Herodes ele vai perseguir alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago. Ele matou Tiago. Ele vai pegar 2, Tiago, irmão de João, e também Pedro. Tiago finalizou ali a sua trajetória na terra. Porém, Pedro, Deus não permitiu, porque tinha muitas coisas para fazer por intermédio do apóstolo, discípulo Pedro. Então, o texto vai dizer que o rei Herodes prendeu alguns para os maltratar. O rei Herodes hoje, irmãs, o que Deus ministrou no meu coração, o rei Herodes hoje é o inimigo da nossa alma. O rei Herodes hoje são os inimigos da fé cristã. O rei Herodes hoje são os inimigos que se levantam contra o povo de Deus. O rei Herodes hoje simboliza o Deus desse século com D minúsculo, ou seja, o diabo Satanás, que quer impedir com que as almas venham se render aos pés do Senhor. O rei Herodes ele vai perseguir, porque é isso que o mal ele faz. A Bíblia vai dizer que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a sua alegria, roubar os seus sonhos, destruir tudo aquilo que Deus tem confiado e colocado nas suas mãos. Porém, o texto sagrado vai dizer que o rei Herodes, ele tinha uma intenção, porque ele queria ficar bem visto perante os judeus. Essa política, ele não queria ficar mal, ele queria ficar bem. Por conta disso, ele perseguiu e matou Tiago. Agora, algo que me chama muito atenção aqui nesse texto é que o rei Herodes, ele vai perseguir, matar e quer ir atrás de discípulos, os discípulos do Senhor. Uma coisa é ser seguidor, outra coisa é ser discípulo, totalmente diferente. Seguidor, ele segue uma doutrina, ele segue uma religião, ele segue um dogma. O seguidor, ele segue aquilo
que está sendo proposto. Agora, para ser discípulo, não. E o inimigo, a intenção dele é destruir, acabar com a vida de discípulos. Mas, Raquel, qual é a diferença do seguidor para o discípulo? O seguidor, eu já dei aqui algumas características. O seguidor, ele está apenas interessado em cumprir as suas necessidades, em satisfazer as suas necessidades pessoais. Depois de satisfeitas as necessidades, ele levanta e ele vai embora. Discípulo não. Discípulo envolve renúncia. Discípulo envolve negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Discípulo é aquele que é tão inflamado pelo Espírito Santo de Deus que ele vai até as últimas circunstâncias por amor, devoção a uma causa maior que é Cristo. Então o rei Herodes, ele quer acabar, ele quer eliminar, ele quer dissipar, ele quer dizimar essa classe desse povo que são os discípulos. O negócio do inimigo não é para quem é seguidor. Seguidor, ele é morno, ele tá na igreja, ele tá com o pé no mundo. O seguidor, ele só segue, ele não tem grandes compromissos. A igreja tá me entendendo? Eu creio que sim. Agora, o discípulo não. É outro nível de espiritualidade. Então, ele vai perseguir essa classe. E o texto sagrado vai dizer que ele prendeu também a Pedro. E ele vai lançar Pedro no cárcere. Não é pelo fato de nós sermos discípulos que nós iremos ser isentos de passar por algumas dificuldades aqui na terra dos viventes, irmãs. Não é pelo fato de nós sermos discípulos, servos, servas do Senhor, que isso irá nos isentar de passar por algumas adversidades. Jesus, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu você, também você vai vencer o mundo. Somente através da força e do Espírito Santo. Ele vai prender. E quantas de nós não passamos por algumas vezes nesta vida, por alguns cárceres, por algumas prisões na nossa alma. E eu não estou falando de algo geográfico que se limita a algo geográfico. Quantos de nós passamos, ou ainda você que esteja aqui passando por uma situação de um cárcere na alma ou no espírito? Quando eu falo na alma, eu falo de tristeza, eu falo de depressão, eu falo de angústia, eu falo de um vale, eu falo de uma caverna, né? Irmã Raquel, isso já aconteceu com você? Já, irmãs, já me aborreci e entrei na caverna. Você entrou? Eu entrei, isso tem alguns anos, e foi necessário uma pessoa vir me tirar daquela caverna. Foi um cárcere, né, que eu entrei. Então, é só para ilustrar para você, como testemunha aqui, irmã Raquel, que já passei também por isso, né? E naquele tempo eu vinha aqui, gravava vídeo e falava e não deixava transparecer para ninguém, mas Deus enviou dois anjos aqui na minha casa para falar, vambora, Deus tem obra na tua vida, Raquel. Viemos aqui te tirar. Aconteceu isso, irmã Raquel, aconteceu. Então, o que eu quero te dizer aqui também é que esse cativeiro tem prazo de validade. Essa prisão não é para sempre, aleluia! E Deus permite com que nós venhamos a passar por situações como essa, para servir de testemunho. Mas Raquel, você se desviou? Não. Você saiu da presença de Deus? Não, irmãs, eu só chorava. Só chorava, irmã, eu só chorava. Uma tristeza na minha alma, só chorava. E passou. Deus enviou aquele anjo. Então aqui, Pedro,
estava preso no cárcere porque Herodes, o inimigo, lançou. Irmãs, estamos frente a um ser que não para comer, para beber, para se vestir, não para ir no banheiro. Ele fica 24 horas e ele é paciente. E ele tenta aprisionar o servo e a serva fiel a Deus. E sabe o que aconteceu? E ele ainda entregou a 4 soldados. Existem determinados cárceres que, se nós não pedirmos ajuda e clamar, isso acaba se reverberando em vários outros problemas, situações, medo, temor, pavor, espanto noturno, ansiedade, transtorno de pânico. As irmãs estão me entendendo, né? Eu creio. Porém, irmãs, Pedro estava lá no cárcere guardado. Mas Raquel, durante quanto tempo você ficou assim? Ah, irmãs, acho que uns 2 meses por aí. O que houve, irmã Raquel? Eu me entristeci na época. E eu nunca achei que eu vim aqui no canal para contar isso, né? Isso não estava programado no script. Um dia eu vim aqui falar com tanta clareza. Me entristeci por algumas coisas e me afastei. Fiquei na minha casa, não me desviei. Não, orava e jejuava e desci na consagração, mas fiquei na caverna. Fiquei aqui, não saía para pregar, fiquei aqui em casa. Não saía para pregar, não saía para lugar nenhum. Uma tristeza, uma escuridão, irmãs, algo muito ruim. E aqui, Deus enviou 2 anjos para vir me buscar. E a Bíblia vai dizer que Pedro estava no cárcere, mas a igreja continuava em incessante e contínua oração. Você está aqui assistindo esse vídeo porque pessoas oraram por você, pessoas oraram por mim. O poder que tem uma oração no mundo espiritual destrói cadeias, cativeiros. E no final desse vídeo eu vou orar. Se você está passando por uma situação como essa, a igreja orava. O poder da oração, ela rompe lugares, regiões, espaços geográficos. O Deus que nós servimos é Deus de perto e também Deus de longe. Enquanto você está aqui, aleluia, o poder da tua oração está indo lá e dando livramento. A tua família, a tua casa, a tua parentela está tocando lá no Rei Ciro. Há poder na oração. Há poder no joelho que se dobra. Ana orou, Elias orou. A igreja que orava, há poder na oração. A igreja orava incessantemente. Você que precisa de algo, de um milagre, de uma situação que parece impossível, desça em oração. Eu não sei como que você vai fazer, se é rodízio de 2 em 2 horas, ou se de hora em hora você clamar ao Senhor, ou se você vai fazer como Daniel, de manhã, de tarde, de noite. Irmãs, tudo isso já fez na minha vida. Já fez isso? Já. Tudo isso, irmãs. Só Deus e você sabe o que você tem passado. Mas quando nós oramos e nos posicionamos em Deus, Deus ele envia o anjo. Porque a igreja orava. Porque a igreja clamava. Porque a igreja intercedia. Deus enviou um anjo para soltar Pedro. Anjos são seres celestiais que vivem na presença de Deus, que vivem ali na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, e obedecem à ordem de Deus. Deus enviou o anjo e o anjo foi lá para soltar Pedro. Eu quero ministrar nesse momento que Deus está enviando o anjo naquilo que você precisa, nesse momento, nessa hora. E ali, irmãs, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite aos judeus, o inimigo pensa que vai te destruir, mas não vai te destruir. O inimigo pensa que vai te destruir, mas não vai te destruir, porque Deus já enviou o anjo. Aleluia! Deus já enviou o anjo.
A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro estava dormindo e o anjo atravessou aquela cela. Não há barreiras. Não há barreiras. Deus vai enviar o anjo e ali a luz iluminou aquela prisão. Quando Deus envia e libera a resposta, todo mal, toda treva tem que sair, porque a luz está chegando. E olha o que o anjo vai dizer: levanta-te depressa. Olha o que Deus está falando para mim e para você nesse dia: levanta-te depressa. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já está sobre a sua vida. Levanta-te, levanta-te. Deus não fala com ninguém caído, com ninguém prostrado, com ninguém... Não. Hoje é o dia de você se levantar. Levanta, toma banho, passa batom, bota uma roupa, bota um perfume. Se arrume, se adorne. Perfume aí, né? No final aqui eu vou falar aqui sobre perfumes e espiritualidade. O anjo falou, levanta-te. Deus está falando, levanta-te. Olha o que mais que ele fala. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Quando você se levanta, o mal tem que sair. Quando você se posiciona em Deus, tudo aquilo que te prendia cai por terra. Ô, glória! Primeira coisa, posicionamento em Deus. Ninguém para, um homem posicionado, uma mulher posicionada. O anjo está falando aqui, ó, cinge-te, se revista da couraça da justiça, se revista da armadura de Deus, cinge-te, cinge-te, cinge os teus lombos com o cinturão da verdade, cinge-te, aleluia, coloca aí, ó, cinge-te. Tu não vai ficar andando por aí, por aqui, por ali, não, despreparado não. Cinge-te. Ó, coloca aqui, ó. Cinge nos teus lombos. Cinge-te e calça as sandálias. Quem anda descalço anda despreparado. Quem anda descalço anda despreparado. Esse é o dia de você colocar as sandálias da preparação do Evangelho, porque longa é a tua caminhada. Sabe, sapato de bronze, tá lá no Antigo Testamento. Tem isso, irmã, que eu tenho. Meu Deus, sapato de bronze, aquela bota de bronze, aleluia. Não vai ter poeira que vai te parar no meio do caminho, não vai ter pedra que vai te parar no meio do caminho. Tá um deserto causticante, o sapato de bronze. Meu Deus, a bota de bronze não vai te parar, porque longa é a tua caminhada. Senta e come, aleluia. Senta e come, porque longa é a tua caminhada na terra. Cinge-te, calça as sandálias, para andar preparado e preparada. E ele vai falar, e assim o fez, obedeça a ordem do Senhor, põe a capa. Capa simboliza ministério, capa simboliza proteção. Essa capa aqui, irmãs, era uma capa protetiva, né? Essa capa aqui era uma capa que tanto servia para se revestir do frio, da umidade. Irmã, que era uma capa assim, né? Muito maravilhosa. Eu vou estudar sobre essa capa, muito maravilhosa. Aí, né? Essa capa era uma capa muito especial. Capa também simboliza ministério, autoridade, manto da justiça. E ele fala, segue-me, segue a orientação e as pisadas do mestre. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E eu quero aqui, irmãs, falar sobre cheiros, né? Perfumes, cheiros. Receba essa palavra. Os odores tem muito a ver com o mundo espiritual, irmã Raquel? Os odores, os cheiros. Sabe que normalmente ambientes, irmãs, ambientes carregados de
espíritos malignos, normalmente eles são pesados e têm maus cheiros, maus odores. Irmã Raquel, um cheiro característicos mesmo de espírito imundo, espíritos imundos. Quando você observa e analisa aquela história do gadareno, né? Ele estava possuído de espíritos imundos. Imagina o mau cheiro desse homem, né? Desse gadareno que vivia lá na Gadara, na cidade de Gadara. Então, amada igreja, imagina um ambiente que tenha espíritos malignos, presenças malignas, normalmente cheiro de enxofre, cheiro de esgoto, cheiro ruim, né? Cheiro ruim. Por isso precisamos estar com a nossa casa muito bem limpa, né? Aquele cheiro de limpeza, não só a nossa casa material, como também espiritual, nosso coração limpo do pecado, limpo da sujeira do pecado. Desculpa, amada igreja. Então, cheiros, odores desagradáveis, certamente há uma presença maligna ali atuante naquele lugar. E em contrapartida, eu já tive experiências, eu pessoalmente já tive experiências de estar louvando o hino da harpa, isso há alguns anos atrás, irmãs, que são hinos ungidos. Estar louvando os hinos da harpa no meu quarto e de repente sentir aquele cheiro bom, aquele odor agradável, um perfume, uma essência misturada com rosas, suave. Irmãs, eu não sei descrever, mas o odor, a atmosfera, isso aconteceu umas 2 vezes, mudava dentro do meu quarto. E eu falei, Jesus, tu estás aqui. Então, essa questão de odor, de cheiro tem muito a ver, irmãs, com a espiritualidade. Então, se você estiver no lugar e sentir cheiro de charuto, cheiro de cigarro, né? Fique em espírito de oração. Se é a sua casa, ore, clame, coloque louvores, né? um volume onde a casa possa ouvir. Comece a limpar a sua casa, comece a colocar em ordem a sua casa, porque esses espíritos, eles se alimentam de ambientes mal cheirosos, sujos, desorganizados, e ali eles ocasionam toda sorte de males. Irmã Raquel, desse jeito, dessa forma. Então, começa a arrumar, começa a colocar em ordem. E, irmã Raquel, eu preciso colocar algum perfume, alguma coisa. Irmãs, eu já ensinei que uma misturinha de álcool com amaciante, que você pode colocar nas cortinas, borrifar sua cama, ou na sala, no sofá. Cuidado para não borrifar na cozinha, por conta, já que tem álcool que é inflamável, por conta do fogão, viu? Cuidado, eu não recomendo. Colocar assim na cozinha, na bancada, né? Eu não recomendo, muito cuidado. Então, cheiros, odores. Agora existem também aqueles cheiros, irmãs, perfumes. Eu quero aqui falar de perfumes. E eu quero aqui contar um testemunho forte meu. Quando eu era do mundo, vivia no mundo, segundo o decurso do mundo, e eu tinha, né, carregava presenças malignas, irmã Raquel, tristemente. Eu me lembro que eu usava um perfume, eu gostava do cheiro daquele perfume, e eu tinha a percepção que aquele perfume era um perfume do mal. Irmã Raquel, um cheiro
adocicado, um cheiro característico que eu creio que as irmãs já entenderam, né? De um espírito do mal. Então, irmãs, mas eu usava aquele perfume que eu gostava do cheiro e não mudava, só usava ele, do vidro vermelho. Esse perfume era o perfume de uma loja aqui que eu não vou falar o nome. E isso, eu nunca contei isso aqui no canal, irmãs. Eu tô abrindo aqui outra particularidade aqui no canal. E quando eu tomei minha decisão a Cristo de seguir, de deixar tudo e segui-lo, uma coisa que Deus foi trabalhando foi algo assim, quase que instantâneo, porque eu cheguei em casa, já no outro dia Deus foi me mostrando várias coisas. Irmãs, eu lembro daquela noite como se fosse hoje, né? Eu me lembro daquela noite como se fosse hoje, quando eu aceitei o Senhor Jesus, de fato e de verdade. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa já no outro dia, Deus foi falando, o Espírito Santo foi falando comigo. Tira isso, tira essas roupas, vai lá no teu computador. Foi assim, irmã Raquel, foi assim. CDs, que já estava na época de CDs, tira CDs. Isso daí, ó, não me glorifique. E foi assim, algo tão... Vai no computador. O que tem no computador? Mexe aí que tem coisas aí que não me agrada. Fui lá, irmãs, várias coisas lá que desagradavam ao Senhor. Que coisas que eram, irmã Raquel? Coisas da linha espírita. Frases espíritas que tinha lá no computador. E hoje eu já nem tenho mais esse computador, enfim. E uma das coisas que Deus falou para eu deixar de usar, além de vestes, que Ele foi mudando a minha veste, uma das coisas que Deus mandou eu deixar de usar foi um perfume, esse perfume. E eu não tinha, assim, muito conhecimento sobre isso, irmãs. Eu não tinha muito conhecimento do que era o espírito da sensualidade, do que era lascívia. Irmã Raquel, não, eu não tinha noção nenhuma disso, irmãs. Eu me lembro que lá no mundo, né? Lá no mundo, eu usava esse perfume por questões sensuais, né? Então, hoje eu entendo que o espírito da sensualidade, ele era alimentado por conta desse perfume que eu usava. E eu só usava ele. Irmãs, o perfume cheiroso, o perfume adocicado. E eu sabia que ele era provocante, esse perfume. Mas eu usava. Tudo isso devido a uma influência desse espírito da sensualidade que atua ainda hoje, irmãs, na vida das pessoas. Esse tipo de perfume e vários outros, irmãs. Tá? Vários outros. Irmã Raquel, e eu uso perfume A, perfume B, perfume C. Você se consagra, ora ao Senhor que Deus vai te revelar. Você ora, você se consagra, ore ao Senhor. Você vai ter suas experiências com Deus e você vai me contar o testemunho. Eu vou ler teu testemunho aqui. Eu tô falando aqui de algo que eu passei, irmãs. Algo meu. E foi algo que Deus falou comigo. E meu processo de libertação, irmãs, foi tão grande e foi tão assim automático assim, de um dia para o outro, irmãs, que eu me lembro que eu me arrumava para ir para a igreja, não faltava um culto. E ele foi mudando a minha veste, irmãs. Foi mudando a minha veste, eu não faltava um culto. Eu me lembro, irmãs, que eu passava mal para não ir para o culto. O demônio se manifestava para eu não ir para o culto. Para eu não ir para o culto. Eu me lembro uma certa feita que eu estava me arrumando assim no espelho, me arrumando, sabe? E o mal assim se materializava e falava, você não vai hoje. Eu falei, eu vou hoje. Irmãs, algo horrível, né?
E eu tava com um carro antigo na época, que hoje eu já não tenho mais esse carro, e Deus me deu em sonho que ele ia me tirar aquele carro, e ele tirou, permitiu, porque aquele carro fosse embora. E eu fiquei até com medo de sair de casa, já aconteceu alguma coisa comigo no meio do caminho da igreja, até chegar à igreja. Eu me lembro que eu liguei para uma pessoa e eu falei, olha, ora por mim, porque o inimigo não quer que eu saia hoje de casa para ir para o culto à igreja, mas eu vou para a igreja. Então, irmãs, eu passei por isso aí. E uma das coisas nesse processo, coisa de 2, 3 dias, o Espírito Santo me incomodou, falou, não quero que você use esse perfume, você já é nova criatura, você não é mais para usar esse perfume. Nunca contei isso aqui no canal, irmãs. Então, eu creio em certos testemunhos que às vezes irmãs contam aqui na plataforma do YouTube, negócio de perfume, né? Embora eu procuro me manter muito equilibrada, mas existem perfumes, irmãs, que incitam a lascívia, a sensualidade, o desejo do próximo, o desejo de homens, inclusive dentro das igrejas, irmãs. Dentro das igrejas. Eu não digo você usar uma colônia. Ai, Marca, você está falando que a gente não pode usar perfume? Não é isso que eu estou falando, irmãs. Mas tem certos perfumes, irmãs, que incitam a sensualidade, a prostituição, os desejos. Você passa, todo mundo... Aí os outros já... Nossa, irmãs, o que é isso, irmãs? Dentro da casa do Senhor, não pode não, irmãs. O perfume que nós precisamos exalar é o perfume espiritual. Meu Deus, é o perfume espiritual, irmãs. As irmãs estão me entendendo? Não digo assim, você pode usar uma colônia, um alfazema, sei lá, né? Mas, ó, ore ao Senhor nesse sentido. Clame ao Senhor nesse sentido. Fale com Deus. E o que eu quero dizer aqui é que existem perfumes específicos para incitar os desejos alheios. É isso que eu estou falando. E esses tipos de aroma adocicado forte, como era esse que eu usava, quando eu não estava na presença de Deus, eu quebrei aquele perfume, irmãs, joguei fora. E nunca mais eu comprei, irmãs. E eu fiquei longo tempo sem usar perfume. Porque nesse período eu já entrei no deserto. Era uma dureza, irmãs, que eu não tinha dinheiro para comprar perfume. Mas assim, perfumada de sabonete, de limpeza, de asseio, né? Mas perfume não tinha condições. Aí depois Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, Deus trabalhou tanto, foi trabalhando. E hoje eu ganho, né, muita coisa e ganho perfume, né? Mas não são perfumes como aqueles, irmãs. Então, peça ao Senhor, fale com Deus. Eu precisava vir aqui falar para a amada igreja. Falar para a amada igreja. Eu não sei se eu vou ser criticada, eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu quero te dizer, isso é pecado, ficar usando perfumes para incitar a sensualidade, tá alimentando o espírito da sensualidade, porque esse é o espírito da sensualidade. Com que motivo uma serva do Senhor, ou uma mulher, serva do Senhor, cheia do Espírito Santo, ficar usando perfume e passar... Todo mundo ficar despertando, isso é lascívia, despertar o desejo sexual, sensual em outro, sensualizando, irmãs. Deus não se agrada disso não. Deus não se agrada disso não. Então, esse vídeo é um vídeo de despertamento. Eu não estou falando que você não pode comprar perfume, você pode. Mas, ó, e tudo que nós formos comprar, irmãs, precisamos pedir orientação a Deus para não jogar dinheiro fora. Comprar algo que venha resplandecer a presença de Deus na nossa vida, irmãs. Ah, Deus não se importa com isso. Deus se importa sim, irmãs. Como que uma mulher cheia da presença de Deus quer despertar desejos?
devido a perfumes. Tem entidades, irmãs, eu não queria falar não, tem entidades que em trabalhos lá, elas pedem esses perfumes. Pede, irmã Raquel? Pede. Então, irmãs, eu vou parar por aqui, amém? Eu não gosto nem de ficar falando, né? Eu não gosto nem de ficar falando, mas assim, isso é um assim, despertamento para a igreja, amém? Eu espero que eu tenha sido clara, eu espero que todos vocês tenham entendido, compreendido. E se você não acredita, ore ao Senhor, faça a campanha de jejum e oração, peça ao Espírito Santo para te revelar o oculto, o profundo e o escondido. E aqui, irmãs, eu não vou ficar inventando testemunhos, coisas que Deus me levou não sei aonde, que viu um caldeirão cheio de perfume. Não, irmãs, eu não vou ficar inventando não. Eu falei aqui de algo que eu passei, uma experiência que eu passei, que Deus falou comigo. Eu não quero que você use isso, minha serva, esse tipo de perfume. Essa já não é mais a tua realidade. E eu sabia lá no mundo que aquele tipo de perfume alimentava esse espírito da sensualidade, que era para provocar mesmo. Mas Deus me libertou com a sua graça, né? E hoje irmã Raquel, você usa, mas é algo assim mais floral, coisa assim de rosas, mas assim, algo diferente, irmãs, é algo diferente, não é algo forte, né? Nada assim, porque Deus me fala, Deus ministra, hoje você pode usar. Ó, o Espírito Santo, ele fala tudo, roupa que você tem que usar. E ó, irmãs que ficam usando coisas, roupas sensuais, mostrando as curvas todas. Que é isso, irmãs? Aí sobe na tribuna para pregar, vê as curvas, irmãs, em nome de Jesus. Modéstia, né? Qual é a prioridade? Quer que o Espírito Santo se resplandeça através de você ou é a pessoa que quer se aparecer? Amém, irmãs? Tudo com modéstia, decência, ordem. Amém? Deus abençoe. Paz.